Olá amigas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar falando de uma coisa que com certeza é do interesse de quem está terminando a licenciatura em História ou, ou já acabou de terminar ou já está começando a carreira de professor de História. E uma coisa que eu quero que você preste bem atenção, o que eu vou falar aqui não é a opinião do saudoso Paulo Freire. Não foi o ministro da Educação que falou, não é a opinião de nenhum sociólogo, é a minha opinião, né? O que eu observei, e como eu costumo dizer, o ser humano é um ser pensante, você não é obrigado a concordar com a minha opinião. Então, o tema, as vantagens de você, quais são as vantagens de você, quais são as vantagens de você ser professor de história num país como o Brasil? Então vamos separar em três pontos: o ensino fundamental, o médio e o terceiro grau, né? Então o que acontece? Quando quando eu quando eu estava fazendo a faculdade de licenciatura em história, eu tive que fazer, né, para conseguir meu diploma, eu tive que fazer 3 estágios obrigatórios, um estágio para cada semestre, certo? E meus 2 primeiros estágios obrigatórios foi numa escola do ensino médio público, uma escola estadual, ensino médio público de uma escola estadual. Quando eu fui fazer meu terceiro e último estágio obrigatório nessa mesma escola, né, o diretor falou para mim que eu não podia fazer, que a escola estava em greve, né, escola do estado. Aí eu corri para uma escola particular também do ensino médio para mim fechar meus 3 estágios obrigatórios. Eu reparei nessas 2 turmas do ensino médio que eu fiz estágio obrigatório, que o conteúdo, tanto de uma escola como de outra, ele é muito fraco, ele era muito raquítico, muito sucateado, e o clima também na sala de aula não vi muita diferença, tanto um quanto o outro. Tinha aquelas baguncinhas de sempre, de coisa de adolescente, muito falatório. Então, como eu falei no vídeo anterior, a nossa sociedade era muito tecnicista, certo? A nossa sociedade, principalmente a classe dominante, eles valorizam muito a área de exatas, por exemplo, eles valorizam muito a língua portuguesa, a matemática, assuntos relacionados ao corpo humano, e as humanas, a tendência é ficar de lado. Então, qual é para quem é professor de história, está começando a carreira agora, ou está quase terminando a licenciatura em história, tem uma consequência positiva, né? Por outro lado, tem uma consequência positiva neste caso, porque o que acontece? Quando você vai dar aula na maioria das vezes, não é sempre, quando você vai dar aula de história para uma turma de ensino fundamental ou ensino médio, vai dar aula de história, a tendência, por aqui no Brasil, a nossa sociedade ser uma sociedade tecnicista, você tem uma grande tendência de você se deparar com um currículo reduzido no fundamental e no médio. Um currículo reduzido, um currículo sucateado, um currículo bem, vamos dizer assim, bem resumido. E isso vai facilitar o teu trabalho, né? Quanto mais o conteúdo ser reduzido, menos trabalho você vai ter. Tanto é que no estágio obrigatório, os professores que eu estava observando que estavam dando aula, às vezes numa aula de 2 tempos, eles falavam no máximo 14 minutos.
Porque tinha um período de ficar escrevendo no quadro, fazendo a ficha de chamada e às vezes quando ia dar aula, dava aula só uns 14 minutos e estava muito bom, entendeu? Então tem esse lado aí de você se deparar com um currículo bem reduzido, no fundamental, no médio, um currículo de história bem reduzido, tanto na particular como na pública, na maioria das vezes, entendeu? Então isso vai facilitar o trabalho, certo? Já lá na pessoal lá os professores que estão dando aula de língua portuguesa, corpo humano, matemática, exatas, então normalmente a escola se preocupa mais com essas matérias, então vai botar um currículo mais pesado que o assunto sobre história no fundamental e no médio. Então pronto, já falei do fundamental e do médio. O fundamental e o médio, que eu reparei, no conteúdo de história, o que muda um pouquinho é o vocabulário. Porque às vezes você fala da expansão marítima no médio e também fala da expansão marítima no fundamental. Só que no médio eles usam o vocabulário é um pouco mais rico, vai um pouquinho mais além. Mesmo assim, na minha opinião, é um conteúdo muito reduzido, muito sucateado, o que facilita o trabalho de quem vai dar aula de história por fundamental e médio no Brasil, na maioria das vezes, né? Porque temos escolas e escolas, certo? Certo? E agora vamos entrar no terceiro grau. E quando você faz mestrado, doutorado, pós-graduação e vai dar aula de história para uma turma que está fazendo curso de graduação em história, é claro que o conteúdo é bem mais pesado, bem mais forte que o fundamental e médio, né? Então você vai ter mais trabalho para dar aula, você vai ter que ficar falando mais tempo. Se você cometer uma falha, os alunos vão perceber, já é um outro público-alvo, certo? Mas qual é a vantagem? Eu percebi isso, ninguém me contou, eu percebi. Eu estava lá, eu vivi. E qual é uma das vantagens para você dar aula para a turma que está fazendo curso de graduação de História no Brasil? Eu reparei, né? Até uma professora minha que fez mestrado, né, estava comentando comigo, que normalmente as pessoas, o público-alvo de pessoas que estão fazendo a faculdade de História, na maioria das vezes, licenciatura em História, eu reparei que na maioria das vezes são pessoas, a grande parte são pessoas de classe baixa, que moram em comunidade, pessoas, né, que já passaram muita necessidade na vida, já sofreram muito na vida, né, pessoas que moram em comunidade, que sempre teve vida difícil, vida dura. Então, como com o sofrimento o ser humano aprende rápido, então você vai se deparar com um público humilde, com um público simples, com um público compreensivo, certo? Tanto é que essa professora que fez mestrado, foi minha professora, ela estava comentando comigo e com meus colegas de classe. Se for para me escolher entre dar aula para a turma que está fazendo faculdade de História ou para uma turma que está fazendo faculdade de Direito, né, na área da advocacia, eu prefiro dar aula para a turma que está fazendo faculdade de História, porque normalmente é um público mais humilde, mais simples, mais compreensivo, então é mais fácil de lidar com eles, certo? Então, se você for observar, é muito raro um filho pode até acontecer, mas é muito raro um filho de um médico renomado querer fazer faculdade de licenciatura em História. É muito raro o filho de um ricaço empresário querer fazer faculdade de História. Muito raro. Então, na maioria das vezes, quem está fazendo a faculdade de História é um público simples, humilde, compreensivo,
maduro porque já sofreram muito na vida. Então você que vai dar aula de história para uma turma que está fazendo o curso de graduação em história, você que vai dar aula para uma turma que está fazendo faculdade de história, né? É claro que você vai ter que ter aí um mestrado e doutorado. Qual é o bom disso? Você vai pegar, a tendência é você pegar um público, né, que está fazendo curso de graduação de história, um público simples, humilde, compreensivo, né? Embora o conteúdo seja mais pesado, isso também vai facilitar muito o teu trabalho. Deixa aqui a tua opinião sobre esse assunto, né? Se inscreva no nosso canal, ativa as notificações do sininho, deixa o teu like aí, parece que não, mas o like do teu like aí vai ajudar muito o canal. E espero você no próximo vídeo. TMJ, estamos juntos. Valeu!